Oi gente, tudo bom? No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês mais uma peça para o Dia das Mães, e esse daqui é um porta-copos de coração. Você também pode usar no que você quiser, pode usar de enfeite, pode usar para aplicar em outras peças. E eu vou ensinar todo passo a passo para vocês e espero que vocês gostem. Bora lá para o tutorial! Para iniciar o nosso porta-copos, você vai precisar do seu fio de malha, de uma agulha menorzinha para dar acabamento, pode ser o número que você tiver, aqui eu vou usar uma 5,5 milímetros, uma tesoura e a agulha compatível para o seu fio. Aqui eu dou uma dica para vocês, que é usar uma agulha um número maior do que é ideal para o seu fio, porque isso vai deixar o seu ponto mais soltinho, vai aliviar a tensão do ponto e vai dar mais caimento para a peça, tá? Já que é um porta-copo, é uma peça que tem que ficar ali retinha na mesa, usar uma agulha maior ajuda, porque assim a chance da peça repuxar e ficar torta diminui muito. Então usa uma agulha um número maior aí. Aqui eu tô usando uma número 9, sendo que para esse fio eu geralmente uso uma 7 ou 8, então já fica aí uma referência para vocês. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer para iniciar o nosso porta-copos é começar com um círculo mágico. Então, gente, fizemos o círculo mágico, agora a gente vai subir 2 correntinhas para dar altura para fazer o ponto alto. Ficando com essa alturinha aqui como se fossem 3 correntinhas, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer é colocar os pontos altos aqui dentro do círculo mágico, já contando com esse. Então, a gente precisa de 12 no total, aqui já tem um, vou fazer mais 11. Lembrando sempre de pegar esses 2 fios juntos, tá? A cordinha que tá solta e o círculo mágico em si. Então, vou colocar aqui mais 11 pontos altos dentro do círculo mágico, lembrando de deixar a mão solta para a peça não repuxar, faz o ponto bem soltinho. Vou colocar aqui então os pontos e a gente vem juntas fechar a carreira. Fiz aqui os meus 12 pontos altos, agora eu vou puxar a cordinha aqui para fechar o círculo mágico. Então, fecha ele todinho aí. E aqui, gente, a gente vai fechar a carreira de um jeito super simples, que é fazendo um ponto baixíssimo. Aqui é importante você tomar cuidado para não pegar com a agulha numa dessas correntinhas, tá? Que a gente fez no início do círculo mágico, porque elas são a altura desse pontinho. Então, acha aí o primeiro pontinho de base da carreira de fato para fazer o seu fechamento em ponto baixíssimo, tá? Então, fez o fechamento em ponto baixíssimo, ajeita bem esse trabalho, deixa ele bem retinho. E aqui a gente vai subir 2 correntinhas para dar altura. Subiu as 2 correntinhas, nesse buraquinho aqui mesmo a gente vai fazer um meio ponto alto e eu vou parar um pouquinho para explicar para vocês a lógica do que a gente está fazendo. Observa comigo, esse círculo que a gente fez, ele é o miolinho do coração. E aqui a gente vai começar a crescer os pontos, a alturinha deles, para fazer aquela primeira curvinha. Depois a gente vem diminuindo o tamanho dos pontos, fazendo o bico aqui do coração, a gente vai aumentar um pouquinho e depois espelhar o que a gente fez, ou seja, repetir na ordem contrária. Então, a gente vai diminuir e aumentar. E aqui vai ser aquele vãozinho do coração, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está iniciando no vãozinho do coração. Por isso que já está dando esse formato aqui, tá? Então, tenham isso em mente para se orientar na hora que estiverem tecendo a peça. Pois bem, agora que a gente fez esse primeiro meio ponto alto aqui, a gente vai fazer um aumento no ponto de base seguinte. Ponto de base é sempre essa correntinha que fica em cima do ponto. E a gente vai trabalhar com alguns aumentos aqui, porque a gente está numa peça circular, então a gente precisa de aumentos para que essa peça não repuxe. Então, nesse ponto de base seguinte, a gente vai colocar um aumento de 2 pontos altos. Então, venho aqui, faço um ponto alto e novamente faço o segundo. Isso é um aumento, 2 pontos no mesmo pontinho de base. No ponto seguinte, no ponto de base seguinte, a gente vai também fazer um aumento, mas dessa vez diferente. A gente vai fazer primeiro um ponto alto e depois um meio ponto alto, porque a gente está começando a diminuir o tamanho dos pontos para chegar aqui no bico do coração. Então, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto no mesmo buraquinho. Então, vim aqui, meio ponto alto. O próximo passo é fazer um aumento também no ponto de base seguinte, mas dessa vez vai ser um aumento de ponto baixo. Então, a gente vai colocar 2 pontos baixos juntos nesse próximo buraquinho aqui.
Feito isso, a gente vai dar sequência agora com mais um ponto baixo sozinho nesse pontinho de base seguinte. Então, não vai ser aumento, vai ser pontinho baixo simples. E, ó, vocês já conseguem ver o formato aqui do coração, né? E aqui a gente chegou no bico do coração, esse pontinho aqui de base, a gente vai fazer o bico do coração. E para fazer isso, a gente vai fazer um conjunto de 3 pontos juntinhos no mesmo buraquinho. Então, a gente vai fazer um meio ponto alto e em seguida outro meio ponto alto. Então, ó, vou fazer um meio ponto alto. No mesmo buraquinho, vou colocar em seguida um ponto alto. E ainda no mesmo buraquinho, vou colocar mais um meio ponto alto, juntinho. Dessa forma. Aqui a gente forma o biquinho do coração, tá vendo? Ajeita com o dedo aí, molda o trabalho. É muito importante sempre estar atenta aí ajeitando os pontos e dando formato. E aqui a gente fez o biquinho. Agora, vocês conseguem ver que a gente fez metade do coração, certo? O que a gente vai fazer é espelhar os pontos repetindo a ordem. Observa comigo. Aqui, antes desse trio, a gente fez o quê? Um pontinho baixo. Então, aqui, nesse próximo ponto de base, eu vou colocar um ponto baixo também. No anterior, a gente fez um aumento de ponto baixo. Então, a gente vai colocar um aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Em seguida, o que a gente vai colocar? A gente fez aqui um meio ponto alto e um ponto alto juntos, foi um aumento também. Então, a gente vai fazer um meio ponto alto para subir a alturinha aqui da peça e vamos fazer junto um ponto alto para subir mais ainda e começar outra curvinha do coração. Então, aqui eu fiz mais um ponto alto. Em seguida, a gente vai fazer um aumento de pontos altos. Então, eu venho aqui no próximo pontinho de base e faço 2 pontos altos juntos. Fiz aqui. O próximo ponto que a gente vai fazer é um meio ponto alto, sozinho aqui nesse pontinho de base. Em seguida, eu vou subir uma correntinha. E aqui, lembra que no começo a gente fez 2 correntinhas para iniciar o trabalho? Então, aqui eu não vou fazer a segunda, porque a gente vai cortar o fio e fazer um acabamento invisível simulando ela. Então, você pode cortar um pedaço do seu fio aí. Vou tirar o fio da agulha, soltar aqui a laçada e pegar a minha agulha menorzinha para a gente fazer um acabamento. Aqui, observa comigo, a gente vai fazer o acabamento pegando no último pontinho que sobrou aqui, certo? Então, para fazer isso, a gente vem com a agulha de trás para frente, pegando ele todo, trazendo a agulha aqui para trás, e em seguida, a gente vai achar aqui a correntinha que a gente fez, que é de onde está vindo o fio, e vai introduzir a agulha de trás para frente, saindo no centro dela, dessa forma. Vou laçar o meu fio e passar por dentro dela. Desse jeito. Aqui, ó, a gente fez uma simulação invisível, olha como fica perfeito o acabamento. Então, gente, aqui a gente já tem basicamente o nosso porta-copos pronto. Agora a gente vai fazer um acabamento em volta dele em ponto baixíssimo, contornando, para deixar essa peça mais firme e o acabamento mais bonito também. Para fazer isso, eu vou pegar minha agulha novamente, pegar o meu fio e a gente vai iniciar essa simulação aí desses pontos. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, no centro, pego só a correntinha e vou puxar o fio, que tá vindo do rolo. Coloquei minha agulha aqui e vou puxar ele, ó, laçando assim, de um jeito bem simples, deixa um pedacinho para fazer o acabamento depois. E aqui a gente vai iniciar fazendo pontos baixíssimos, tá? Então, ó, ponto baixíssimo a gente pega exatamente na correntinha, em todas as correntinhas aqui em cima do ponto, né, os pontos base, e vamos fazer o ponto baixíssimo. Então, ó, vim aqui no próximo, vou pegar só a correntinha e vou fazer o meu ponto baixíssimo. Venho no próximo e repito. E a gente vai fazer isso contornando a peça toda. Não faz muito apertadinho esse ponto para não repuxar a peça, faz ele mais soltinho mesmo. Ó, assim, o primeiro aqui sempre vai ficar soltinho por causa dessa ponta, a gente ajeita puxando, não precisa se preocupar com isso agora. E é só ir fazendo
contornando a peça toda. Aqui na pontinha eu venho dar mais orientações para vocês. Ó, gente, aqui na pontinha, para não ficar arredondado, quando a gente fizer esse acabamento em ponto baixíssimo, a gente vai fazer o seguinte. Quando chegar aqui, nesse momento da quina, de fazer o ponto baixíssimo do pontinho de base que tá em cima do ponto alto, tá vendo? A gente vai fazer o ponto baixíssimo e em seguida a gente vai subir uma correntinha, tá? Assim a gente já pode continuar tranquilamente a fazer os outros pontos baixíssimos seguintes, porque isso daqui vai criar uma pontinha mais definida. Olha só, vou fazer mais um pouquinho para vocês conseguirem ver bem. Viu? Isso daqui cria uma pontinha mais definida para nossa peça, o que fica bem legal, então não deixa de fazer essa correntinha aqui na subida. Ah, gente, antes que eu esqueça, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixa o like aqui para eu saber que eu vou ficar muito feliz. E se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve para não perder nenhum tutorial que eu vou postar por aqui. Esse é um tutorial especial para o Dia das Mães, então tem outros que eu tô fazendo também, já tivemos cestos de coração, então fica ligada, se inscreve para não perder. Pois bem, vou continuar aqui fazendo os pontos baixíssimos até o final da peça. Quando chegar aqui na quina novamente, eu venho explicar para vocês o acabamento para finalizar o nosso porta-copos. Cheguei aqui para o finalzinho da peça, vou fazer os últimos pontos com vocês. Então, ó, não deixa de pegar aqui na correntinha, aquela correntinha solta que a gente fez, pegamos ela, vem aqui, ó, também tem um pontinho para fazer, então faz ele também. E aqui a gente vai fazer mais um pontinho baixíssimo nesse meinho, nesse buraquinho aqui, que é justamente onde está o vãozinho do coração. Então, faz aí mais um ponto baixíssimo. E aqui, gente, a gente vai finalizar a peça fazendo um acabamento invisível, simulando aqui esse finalzinho do coração. Para fazer isso, a gente vai cortar o fio, não precisa ser muito, nem muito pouco, corta um pedacinho aí suficiente. E a gente vai soltar essa alcinha aqui. Agora é hora de pegar a sua agulha fininha e a gente vai fazer o seguinte, você vai achar o primeiro ponto baixíssimo que você fez da carreira, que é esse aqui, vai pegar ele todo com a sua agulha, então, ó, pegou ele aqui, vai passar esse fio que a gente acabou de cortar por dentro dele todo, ó, fiz isso, e agora a gente vai fazer esse movimento aqui. Para fazer isso, a gente vem com a agulha de trás para frente da peça e sai com ela aqui no centro da correntinha de onde está vindo o fio. Aqui eu vou mais uma vez puxar esse fio lá para trás e a gente vai ajeitar a nossa peça. Aquele fiozinho que está solto também vou puxar para ajeitar aqui o coração e a gente vai dar formato também com a mão, ajeitando. Nossa peça está praticamente pronta, agora é só dar os acabamentos aqui. Para dar o acabamento, gente, eu venho puxando o fio, ó, por dentre os pontos com a ajuda da agulha, uma agulha menorzinha como essa, para não esgarçar os pontos. E para quem ainda não sabe dar acabamento, tem vídeo aqui no canal explicando passo a passo bem detalhadamente. Eu faço num cesto no vídeo, mas você pode aplicar a técnica que eu ensino em qualquer peça, tá? Então eu vou deixar também linkado aqui nos cards. Mas é isso, é só escondendo o fio, acompanhando o movimento dos pontos e no final cortar, se você quiser dar um pininho de cola para prender ou um pontinho de costura, tá bem? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários para eu saber e se fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram quando postar, que eu vou amar ver também. Meu @também é Ju quem fez por lá. Obrigada por me assistir até aqui, um beijo e até a próxima!